Olá, pessoal! Eu sou a professora Kerlen Norato. Sejam bem-vindos à terceira aula do nosso curso de redação na web. No nosso último encontro, abordamos detalhadamente a competência 2, que trata especificamente da primeira parte do texto dissertativo argumentativo, a introdução. E pensamos sobre como nos posicionamos diante de um tema, transformando-o em pergunta para formular a tese que será defendida ao longo do texto. Além disso, pedi que vocês pensassem sobre como fazer para justificar a tese. E esse é o tema da nossa aula de hoje, que fala a respeito da competência 3. Para justificar a tese, é necessário selecionar argumentos. Mas, primeiramente, vejamos o que é argumentar. Argumentar é apresentar ideias, fatos e uma infinidade de recursos que comprovem um ponto de vista. No entanto, para que essa argumentação funcione, é necessário planejar. Para que o seu texto dissertativo argumentativo tenha qualidade e o avaliador perceba que ali existe o que nós chamamos de projeto de texto, além de uma autoria. Isso mesmo, não adianta querer escrever aleatoriamente, sem organizar as ideias em um esquema prévio. E esse é o momento em que você tem a oportunidade de escrever um texto autêntico e original. Todo argumento parte de um pressuposto, e ele surge assim que você problematiza o tema. Lembra de como na aula passada nós transformamos o tema da nossa proposta em uma pergunta? Ficou assim: no Brasil, a democracia racial existe de fato? Ou a igualdade de direitos entre pessoas brancas e negras não extrapola o texto da lei? Diante dessa pergunta, vimos que é possível assumir um desses três posicionamentos. Você pode dizer que sim, pode dizer que não, ou pode dizer que sim e não. E essa é a tese que será defendida ao longo do seu texto. Quando observamos a competência 3, entendemos que você precisa ser capaz de selecionar, organizar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Observe que a competência 3 aponta para o que nós chamamos de estratégias argumentativas. Desse modo, você precisa selecionar ideias e, para isso, o seu repertório de leitura fará toda a diferença. Relacionar ideias, a fim de que o seu texto não seja formado por ideias soltas, que não têm nenhuma conexão. Você também precisa organizar as ideias, observando qual deve vir primeiro e quais devem vir depois, para que o seu texto tenha uma progressão. E também precisa interpretar as ideias. Isso é necessário para que, a partir daquele tópico frasal que nós estudamos na aula passada, lembra? Outros períodos complementem a ideia inicial. Então, depois que a tese é formulada, o próximo passo é perguntar por quê. Cada resposta para essa pergunta será um argumento e você deve ter de 2 a 3 argumentos para comprovar sua tese e construir os parágrafos do desenvolvimento. Para ajudá-lo a responder essa pergunta, vejamos primeiramente alguns tipos de argumentos que você pode utilizar. Podem ser argumentos de valor universal, ou seja, aqueles argumentos irrefutáveis, com os quais você conquista imediatamente a adesão do leitor. Podem ser dados colhidos na realidade, e esses dados precisam ser informações exatas e que sejam do conhecimento de todos. Podem ser citações de autoridades principais. Você pode citar discursos de autores que são autoridades sobre o assunto que você vai escrever e ainda utilizar exemplos conhecidos
ou fatos que possam ilustrar a tese defendida. Mas diante de tantas possibilidades de argumentação, uma pergunta pode estar se repetindo na sua cabeça. De onde vêm esses argumentos? É necessário relembrar o quanto a leitura é importante no processo de escrita. Pensando no texto dissertativo argumentativo, é fundamental que você leia frequentemente revistas, jornais, textos literários, artigos de opinião, assista aos telejornais, documentários, entrevistas com especialistas naquele tema, pois quanto maior for o seu repertório de leitura, mais facilidade você terá para formular a sua tese e encontrar os argumentos necessários para justificá-la. Lembre-se de que são inúmeras possibilidades de temas para a redação. Pode ser sobre economia, política, cultura, comportamento, saúde, questões sociais. Por isso, aproveite que todo esse conhecimento está mais acessível por conta da internet e faça boas leituras. Para ajudar você nesse processo, nós disponibilizamos 3 textos complementares sobre o tema da nossa primeira proposta. Eles estão disponíveis no Google Classroom e vão fornecer dados importantes para que você construa seu texto de forma eficiente. Vamos ver agora algumas possibilidades de argumentação. Primeiro, você pode responder por que algo ocorre ou por que algo foi dito, explicando o que foi apresentado no tópico frasal. Você pode construir um raciocínio apontando detalhes sobre aquele fato ou fenômeno, explicando onde, quando, como, o que, quem ou para quê. Pode ainda utilizar um argumento de alguém que é autoridade naquele assunto, ou um dado estatístico de uma pesquisa confiável. Pode fazer uso de exemplificações ou ilustrações que endossam seu argumento. Pode utilizar comparações entre lugares ou épocas. Pode estabelecer uma relação de causa-consequência como explicação daquele fenômeno. Pode refutar o senso comum, desconstruindo os famosos clichês. Ou pode apresentar um relato de experiência que já é conhecida pela sociedade. Falando nisso, nós preparamos a análise de um texto dissertativo argumentativo para que você observe como são construídos os argumentos. E aqui vão algumas dicas importantes para você. Leia tudo o que for possível sobre o tema. E como você não sabe qual será o tema da redação do Enem, precisa fazer da leitura um hábito. Escolha um pressuposto como ponto de partida, que é justamente a sua tese. Em seguida, escolha 2 ou 3 argumentos fortes que formarão cada parágrafo do desenvolvimento. Não perca de vista as palavras-chave do pressuposto para não fugir do tema e oriente a sua argumentação para uma conclusão que é coerente com o pressuposto. Bom, pessoal, essa foi uma visão geral a respeito da competência 3, para ajudá-lo a entender de onde vêm os argumentos que justificam a tese defendida no texto dissertativo argumentativo, bem como algumas estratégias e possibilidades de argumentação. Uma outra dica que eu queria deixar para você é a respeito da cartilha do INEP. Em 2019, o INEP disponibilizou em seu site uma cartilha que trata de todos os aspectos da prova do Enem, inclusive com o detalhamento de cada competência. Nós recomendamos que, assim que possível, você faça a leitura cuidadosa desse material, o que será de grande ajuda para que você faça o Enem de uma forma mais tranquila. E nós vamos deixar o link do site na descrição desse vídeo.
Atenção para o prazo de entrega das atividades de cada unidade. E assim que os prazos forem se encerrando, nós vamos disponibilizar os gabaritos das questões objetivas para que você confira o seu desempenho. E aqui vai uma perguntinha para o nosso próximo encontro. Como eu faço para que o meu texto não seja uma colcha de retalhos? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante e até lá!